Olá! De volta à leitura do livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, O Poder da Consciência sobre a Matéria e os Milagres. E o tema de hoje é o Programa Avançado da Natureza. Você pode estar se perguntando por que a evolução criou para os fetos um sistema tão frágil e que depende tanto do ambiente dos pais. Na verdade, trata-se de um sistema engenhoso que ajuda a garantir a sobrevivência da prole. A criança vai viver no mesmo ambiente que os pais depois que nascer. Por isso, as informações adquiridas por intermédio da percepção dos pais atravessam a placenta e ajudam a formar a fisiologia do feto, preparando-o para as exigências que irá enfrentar após o nascimento. A natureza está simplesmente fornecendo à criança ferramentas para que possa sobreviver no ambiente que a espera. Portanto, hoje os pais têm uma escolha. Podem reprogramar suas crenças limitadas sobre a vida antes de trazer uma criança ao mundo. A importância da programação dos pais faz cair por terra a teoria de que nossas características, tanto positivas quanto negativas, são determinadas apenas pelos nossos genes. Como já vimos, os genes são formados, guiados e moldados pela experiência aprendidas com o ambiente. Fomos levados a acreditar que habilidades artísticas, atléticas e intelectuais são traços geneticamente transmitidos. Porém, não importa se os genes são bons. Se um indivíduo sofreu maus tratos ou sempre se sentiu incompreendido, o potencial de seus genes pode ter sido anulado. Liza Minnelli recebeu os genes da modelo e superestrela Judy Garland e do diretor cinematográfico Vincent Minnelli. Sua carreira brilhante e os altos e baixos da sua vida pessoal foram scripts incutidos em seu subconsciente pelos pais. Se Liza tivesse os mesmos genes, mas fosse criada por uma família de fazendeiros holandeses do interior da Pensilvânia, por exemplo, o ambiente teria gerado uma seleção genética diferente para a sua vida. Os genes que lhe permitiram ter uma carreira artística de sucesso provavelmente teriam sido mascarados ou inibidos pelas exigências culturais da comunidade agrária. Um grande exemplo da eficácia da paternidade consciente é o jogador de golfe campeão Tiger Woods. Embora seu pai não tenha sido um jogador tão talentoso, esforçou-se para que o filho tivesse a oportunidade de ingressar em um ambiente rico e com potencial para desenvolver suas habilidades, atitudes e se tornar um jogador de alto desempenho. Claro, o sucesso de Tiger também está relacionado à filosofia budista, a qual sua mãe pertencia. Os genes são importantes, mas somente se forem desenvolvidos sob a influência de uma paternidade consciente e de uma gama mais vasta de oportunidades oferecidas pelo ambiente. Paternidade e maternidade conscientes. Eu costumava terminar minhas palestras para o público lembrando a todos que somos responsáveis por tudo em nossa vida. Nem todos gostavam de ouvir aquilo. Parecia uma carga pesada demais para algumas pessoas. Um dia, quando havia terminado uma palestra, uma senhora ficou tão irritada com minhas palavras finais que foi com o marido até os bastidores onde me encontrava para, em lágrimas, protestar. Recusava-se a fazer parte de algumas tragédias em sua vida. Usou de todos os argumentos possíveis para me convencer a mudar o final de minha palestra. Tive de reconhecer que, com minhas palavras, podia estar fazendo as pessoas se sentirem culpadas. Em nossa sociedade, é muito comum jogarmos a culpa em outras pessoas ou usá-las como bode expiatório de nossos problemas. À medida que vamos adquirindo a experiência, tornamo-nos mais capacitados a lidar com as dificuldades da vida. Depois de muito discutir, a mulher finalmente aceitou uma modificação que propus para a minha frase final das palestras. 2 pontos. Você é responsável por tudo em sua vida, desde que se torne consciente de que é responsável por tudo em sua vida. Não podemos nos sentir culpados, entre aspas, por sermos pais pobres. Por exemplo, a menos que tenhamos consciência de toda a teoria que acabei de expor e a ignoremos. No entanto, a partir do momento que temos essas informações, podemos usá-las para reprogramar
nosso comportamento. E por falar em mitos sobre a paternidade, não criamos todos os nossos filhos da mesma maneira. O segundo filho não é um clone do primeiro. O mundo e a nossa vida não são mais os mesmos desde que ele nasceu. Como já mencionei, sempre pensei que tivesse sido o mesmo pai para minha filha mais nova e para a mais velha. Porém, ao analisar a questão com mais cuidado, percebi que não fui. Quando a primeira nasceu, eu estava cursando a faculdade. Foi uma fase difícil para mim, uma grande carga de responsabilidade que me deixou bastante inseguro. Já quando a segunda nasceu, eu já era um cientista formado e confiante, pronto para iniciar minha carreira acadêmica. Tinha mais tempo e energia psicológica para cuidar dela e também para dar mais atenção à mais velha, que já dava seus primeiros passinhos. Outro mito que merece ser desbancado é que as crianças precisam de estímulo de desenhos, figuras ou brinquedos educativos que o mercado insiste em criar com o argumento de que ajuda a aumentar sua inteligência. Michael Mendiza e Joseph Chilton Pearce deixam muito claro em seu livro Pai Mágico, Filho Mágico, que a brincadeira e não a tentativa de programar é a chave para aumentar a capacidade de aprendizado e desempenho, tanto de crianças quanto de adultos. Mendiza e Pearce, 2001. Crianças precisam de pais que incentivem sua curiosidade, criatividade e as descobertas do mundo ao seu redor. Obviamente, o que nós humanos precisamos na infância é de apoio e de amor para desenvolver nossa habilidade de observar a vida dos mais velhos. Crianças que são criadas em orfanatos e passam o tempo todo no berço, sendo apenas alimentadas, sem carinho ou atenção, acabam tendo problemas de desenvolvimento. Mary Carson, neurobióloga da Escola de Medicina de Harvard, realizou um estudo com órfãos romenos e concluiu que a falta de contato físico e atenção nos orfanatos da Romênia, além da baixa qualidade dos berçários do país, prejudicava o crescimento e afetava o desenvolvimento e o comportamento das crianças. Carlson estudou 60 crianças de idades variando entre alguns meses e 3 anos, medindo seus níveis de cortisol por meio de amostras de saliva. Quanto mais estressadas estavam as crianças, abre parênteses, nível de cortisol mais altos que o normal em sua corrente sanguínea, fecha parênteses, menor era o seu desenvolvimento. Holden, 1996. Carlson e outros pesquisadores também estudaram o comportamento de macacos e ratos, demonstrando a relação entre hormônios de estresse, cortisol e desenvolvimento social. Estudos desenvolvidos por James W. Prescott, ex-diretor do setor de saúde humana e desenvolvimento infantil do Instituto Nacional Norte-Americano de Saúde, revelaram que macacos recém-nascidos, isolados e sem contato físico com suas mães ou com outros macacos, desenvolviam perfis de estresse anormais e se tornavam sociopatas violentos. Ele desenvolveu esses estudos avaliando diversas culturas humanas e a maneira que os filhos são criados em cada uma delas. Descobriu que nas culturas em que as crianças recebem carinho físico e não têm a sexualidade reprimida, há mais paz e harmonia. Nessas comunidades, os pais mantêm contato físico com os filhos e os carregam no colo ou nas costas o tempo todo. Já as crianças que vivem em sociedades nas quais esse tipo de contato não existe, acabam se tornando violentas. Uma característica muito comum nesses casos é o distúrbio afetivo somatosensório, caracterizado pela dificuldade fisiológica de impedir oscilações de hormônios de estresse, precursores de ações violentas. Essas descobertas ajudam a explicar os níveis de violência nos Estados Unidos. Ao invés de incentivar o contato físico entre os pais e filhos, os médicos normalmente os desmotivam. Isso se inicia com intervenção não natural logo após o parto, por exemplo, em que o recém-nascido é separado dos pais no berçário por longos períodos. Depois, a recomendação de não irem ao quarto do bebê toda vez que ele chorar para que ele não se torne mimado. São práticas incentivadas pela ciência, entre aspas,
que acabam contribuindo para a violência em nossa civilização. As pesquisas sobre contato físico e sua relação com a violência são descritas em detalhes no site www.violence.de. Mas, e quanto às crianças romenas que são criadas sem carinho ou afeto e se tornam o que cientistas chamam de, abre aspas, maravilhosos sobreviventes, fecha aspas? Por que algumas crianças se superam mesmo vivendo em ambientes negativos? Por que têm genes melhores, entre aspas? Não consigo acreditar nisso. A causa mais provável é que os pais naturais dessas crianças tenham lhes oferecido um ambiente pré- e perinatal mais favorável, além de nutrição adequada ao seu desenvolvimento. A lição para os pais adotivos é que não devem fingir que a vida das crianças se iniciou no dia em que foram adotados. Elas já foram programadas no útero a acreditar que não são amadas ou desejadas. Claro, podem ter a sorte de ser adotadas ou cuidadas por pessoas que lhes deem carinho e que as estimulem. Mas se os pais adotivos não têm consciência dessa programação pré-natal, podem não saber como lidar com as situações que surgem após a adoção. Imaginam que a criança veio para eles em branco, entre aspas, sem influência alguma dos 9 meses que passou no útero. Portanto, a melhor atitude é reconhecer sua programação e tentar modificá-la, se necessário. A mensagem, tanto para os pais adotivos quanto os naturais, é muito clara. Os genes que foram transmitidos aos seus filhos refletem apenas um potencial, não seu destino. É sua responsabilidade fornecer a eles um ambiente que incentive o desenvolvimento pleno de suas características inatas. Não quero dizer com isso que os pais precisam ler centenas de livros sobre o assunto. Conheço muitas pessoas que se interessam intelectualmente pelas ideias que apresento neste livro, mas isso não basta. Eu mesma já tentei trabalhar apenas com a teoria. Conhecia todos os detalhes acadêmicos, mas tive de fazer um esforço enorme para colocá-los em prática para, só então, minha vida começar a mudar. Se você acha que o simples fato de ler esse livro vai fazer com que a sua vida familiar se modifique, está agindo como as pessoas que acreditam que uma pílula, entre aspas, farmacêutica pode resolver todos os problemas. Ninguém se modifica se não fizer um esforço de verdade para mudar. Está lançado o desafio. Deixe de lado seus medos infundados e não imputa crenças e medos desnecessários nas mentes subconscientes de seus filhos. E, principalmente, não aceite a mensagem fatalista do determinismo genético. Você pode ajudar seus filhos a desenvolver todo o seu potencial e pode mudar sua própria vida também. Ninguém é vítima, entre aspas, de seus genes. Aproveite a lição dos sistemas de crescimento e proteção das células e mantenha seu corpo em crescimento sempre que possível. Lembre-se de que os maiores fatores de estímulo para o crescimento humano não são as escolas mais famosas, os brinquedos mais caros e os salários mais altos. Muito antes de os biólogos celulares iniciarem suas pesquisas com as crianças nos orfanatos, os pais conscientes e os mestres como Rumi já sabiam que o melhor incentivo para o crescimento de crianças e adultos é o amor. Uma vida sem amor não é vida. O amor é a água da vida. Beba-o com o coração e com a alma. E terminamos mais um capítulo. O próximo já é o epílogo. Estamos chegando ao finalzinho realmente deste livro. Estou aguardando as sugestões de vocês para o próximo. Eu já tenho algumas intenções, mas gostaria que vocês participassem dessa escolha também. Deixe sua sugestão nos comentários, e vamos ver qual será o próximo livro. Até o próximo áudio. Do meu coração para o seu coração, eu desejo que os seus sonhos se realizem.